nós vamos começar aqui o curso de AutoCAD e a gente vai primeiro um pouquinho falar sobre a arquitetura do próprio software, né? Onde nós temos o seguinte, nós temos o menu de barra aqui em cima, né? O ideal é que a gente utilize o AutoCAD em inglês, né? Quase todo mundo acaba adotando o inglês que é comum no mercado, né? Em português seria o Revit, né? Mas o AutoCAD em inglês é o mais fácil para trabalhar. A gente consegue ter uma linguagem aí meio universal. Bom, então a gente tem aqui o menu de barras na parte de cima, né? Que vai o arquivo, edição, visualização, inserir, formatar, ferramentas, desenho, dimensão, modificação, paramétrico, janela, né? Socorro e expressão. Aqui a gente tem os ícones de atalho. Então algumas coisas que estão dentro aqui desse menu, ele já está aqui aberto como ícone de atalho. Aqui nesse canto nós temos a parte de desenho, toda de desenho. Nós temos o cursor da tela, que ele que vai definir aonde começa o desenho, aonde termina, né? Nós temos aqui o espaço de modelação e impressão, né? Model, layout e tantos layouts quanto for necessário. Tudo que a gente fizer aqui, ele tem uma linha de comando que aparece aqui, os comandos. Conforme eu escrevo, ela vai mostrando aqui. E aqui desse lado aqui nós temos uma palheta de ferramentas, né? Várias ferramentas. Bom, nós temos que aprender a questão de que se eu quiser fazer uma seleção, eu pego da esquerda para a direita, pegando o objeto inteiro, daí eu consigo selecionar todo a entidade. Agora, se eu fizer da direita para a esquerda, ele pega parcial, né? Ele acaba pegando, que são as janelas de seleção. O mouse também ele tem uma função. Então, o botão de seleção ativa o comando nos menus ou seleciona a entidade desenho, que é o botão da nossa esquerda. O botão else ou o scroll, né? Ele dá o zoom e o pan. Se a gente aperta ele, o pan é o que faz mover o desenho na tela. E a gente tem do lado direito o botão enter. É a mesma função do enter, do teclado, né? Então, o shift, eu apertando o shift e enter, eu ativo o menu snap. O snap é um comando que ele dá precisão no próprio desenho. A gente tem algumas teclas de atalho, que é a F1, F3. F1 é ajuda, vai aparecer as informações se for necessário. O F3 é o snap. O snap é o que faz a gente ter mais precisão, que ele vai ativar o ponto médio, ou o final da linha e assim por diante. O F7 é o grid, né? Que a gente trabalha com o grid dentro do desenho. O F8 ele transforma em orto, e a gente tem o F9 que é o snap, né? Então vamos lá, tem aqui o endpoint no snap, a gente tem o ponto final, endpoint, o midpoint, ponto do meio, o center, que é o ponto central, quadrante, que é o quadrante mesmo, o node, que é ponto, intersection, que é o ponto de intersecção, perpendicular, não há necessidade de escrever tudo, a gente escreve int, ele já dá o completo, o per, né? Digita per, pronto, ele já dá aqui ponto perpendicular. O ins, ponto de inserção, o tan, ponto de tangência, o nearest é o mais próximo, e esses aqui são alguns, né, principais. Alguns exemplos que a gente pode falar é o endpoint. O endpoint ele acusa exatamente os pontos finais. Conforme eu clico na linha, ele vai mostrar aqui os pontos finais.
O midpoint, se o snap estiver ativado, a gente vai andando com o cursor e pum, ele marca aqui exatamente o ponto médio. E o centro, o raio também é a mesma coisa. O center a gente vai andando e acaba encontrando quando o snap está ativado. Importante, isso é muito importante. A separação de casa decimal é ponto, separação de coordenada é vírgula. Isso na hora de digitar faz uma diferença muito grande, né? E a gente trabalha dentro do AutoCAD com a escala real 1 por 1. Ok, agora nós vamos ver template e pranchas arquitetônicas. É importante no desenho trabalhando com AutoCAD é lembrar que o AutoCAD ele é a evolução da própria prancheta. Então vamos lá. Aí o template. Ao iniciarmos um novo arquivo no AutoCAD, é recomendável que escolhamos um template. O template é um arquivo protótipo usado como base na criação de um novo desenho. Uma vez que esse armazena uma série de configurações, layers, texto, cotas, escala, etc. Quer dizer, quando a gente tem um template, a gente não precisa ficar fazendo configurações. Por padrão, o AutoCAD abre o template Acadizo. No curso trabalharemos com o template ACAD. Então a gente o que vai fazer? Vai abrir aqui, selecionar o template, vai escolher o ACAD, né? Então é o mini file, new, seleciona o template e entra aqui no ACAD. E nós estamos dentro do ambiente que a gente quer trabalhar. Bom, as pranchas arquitetônicas, elas são as folhas arquitetônicas e devem seguir as normas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas que vocês devem consultar para fazer a representação gráfica são essas aqui. A NBR 10.068/87, que fala sobre folhas e desenhos, layout e dimensões. A NBR 8.403/84, que fala das aplicações de linhas, tipos e larguras, que isso é importantíssimo. A NBR 10.582, que fala do conteúdo da folha para desenho técnico. E a NBR 13.142, que fala sobre o dobramento de cópia. Então tudo isso está estabelecido. O formato do papel ele é importante dentro desse processo. Deve ser utilizado os formatos de papel da série A, sendo o A0 o máximo e o A4 como mínimo. Dá para fazer menor? Dá, mas dentro da nossa área de arquitetura, menos do que o A4 já começa a comprometer, para evitar problemas de manuseio e arquivamento, né? E aqui nós temos aqui uma tabelinha das folhas horizontais do formato da série A. O A0 ele mede em milímetro 841 por 189, o A1 594 por 841, o A2 420 por 594, o A3 295 por 420 e o A4, a nossa folha padrão, né, de sulfite que a gente usa por aí, 210 por 297. Aqui só lembrando que esse formato todo, né, ele é baseado numa forma matemática que na verdade pega um quadrado, né, desse quadrado acha um ângulo e traça e acaba encontrando o que nós chamamos aí do retângulo de ouro. Bom, indo aqui para a questão das margens, as margens esquerdas e direitas, bem como as larguras das linhas, devem ter as dimensões abaixo, conforme está a tabela aqui. Então, as margens que a gente vai fazer na folha, no A0, do lado esquerdo 25 mm e do lado direito 10 mm. Né? Largura da linha, conforme a NBR 8403, essa daqui é a espessura da linha, 1,4. O A1 também é a mesma coisa, 25 de um lado, 10 do outro.
O A2, 25 de um lado, 7 do outro, que aí já diminuiu o tamanho da folha. A linha também muda aqui para 0,7. O A3, 25, 7 e já pega a linha de meio. E o A4, o último aqui, 25, 7 e meio. A gente está falando exatamente dessas linhas que formam aí as margens. Então aqui é o espaço do desenho, aqui é a margem que da direita que dá essa medida, e o da esquerda a gente já vai mostrar. Aqui ele mostra exatamente o limite do papel. E aqui então essa linha ela é um pouquinho mais grossa. Nós temos aqui então a região, os espaços, né? A região acima da legenda é reservada para marca de revisão, para observações, convenções e carimbos de aprovação de órgãos públicos. Então, normalmente a gente tem o seguinte: nós temos a legenda aqui e a gente pode ocupar dois espaços aqui dentro da folha. Um espaço que são para os desenhos, para as peças gráficas, e um espaço para o texto. Ou a gente estabelece aqui todo esse espaço para o desenho e esse espaço para o texto. E aqui na parte de baixo a gente coloca e lança a nossa legenda. Carimbo ou quadro, né? O carimbo inferior direito das folhas de desenhos deve ser reservado ao carimbo destinado à legenda de titulação e numeração dos desenhos. Deve constar na legenda, no mínimo, as seguintes informações: a identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto. Importantíssimo, quem fez o desenho e quem é o responsável pelo projeto. Identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento. O título do desenho é planta, é corte, é elevação? Que tipo de... Qual é o título do desenho? Indicação sequencial do projeto, números e letras. Muitas vezes a gente usa lá, por exemplo, a parte de planta, então PL1, a parte de corte CO2 e vai assim por diante. A escala do desenho que está na folha, a data de quando foi feito, a autoria do desenho e do projeto e a indicação de revisão. Então essas informações elas são importantes que nós tenhamos aí no carimbo. E aí ele fica assim, ó, a fixação de aba, tem aqui, inclusive a questão do dobramento de cópias. Ele mostra aqui, olha, que a gente tem que deixar 185 milímetros. Depois a gente pode, se for uma folha, no caso aqui de 1 a 3, 105 e 103. O importante é que nós consigamos aqui fazer a dobra para afixar dentro de alguma pasta e que aqui exatamente o carimbo ele fique visível, que a pessoa consiga fazer a leitura sem ter que abrir o desenho, né? Se tiver que abrir o desenho, ela só abre. Então o carimbo tem que ficar visível e tem essas informações. Nós vamos praticar. Nós gostaríamos que você, aluno, né, pegasse aí o AutoCAD, né, e junto com o vídeo que a gente vai montar, vocês o exemplo que vocês vão ver, vocês vão produzir aí, então vai desenhar a prancha no formato A0, né, que é um 189 por 841 para essas dimensões. Vai fazer uma prancha no formato A1. Observe o seguinte: quando vocês fizerem, nós vamos usar o carimbo, tem todas as informações aqui. Vocês vão usar o carimbo aqui na parte de baixo, a mesma coisa no formato A1 e encerrando aqui no formato A2, aqui no formato A3 também, ok? Então nós temos 4 exercícios aí, vocês vão dar um jeito de montar e mandar pra gente aqui pelo e-mail, tá bom? Um abraço.